Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda ao primeiro encontro da série Crer, Repensar. Hoje vamos ter a palavra de Deus ministrada pelo evangelista Rodney Martins. Vamos ter também a palavra de Deus através da música, nós vamos ter a palavra de Deus cantada. É muito bom ter você aqui com a gente, não saia daí, o programa de hoje é feito e foi feito especialmente para você. O Crescer Mais tem o prazer de apresentar a vocês, queridos internautas, o projeto Despertar Jovem. Com mensagens matinais reflexivas, você terá a oportunidade de acordar todas as manhãs com uma mensagem de Deus para a sua vida. Acesse a comunidade no Facebook Despertar Jovem. Curta e compartilhe este projeto. E atenção, você que é professor ou líder do departamento infantil, você não pode ficar de fora do primeiro seminário online de Escola Sabatina Infantil Reformista. Será transmitido aqui mesmo no Crescer Mais, no dia 23 de fevereiro, às 9h30 da manhã. Agora, nós vamos ouvir uma mensagem musical através do Grupo Ágape, um hino intitulado Maravilhoso Amor. Espírito de paz e amor é tudo que eu preciso para viver. Por tua graça alcancei perdão sem merecer. Não sei como posso agradecer. Maravilhoso amor. Sempre ao teu lado eu quero estar, Senhor, todos os dias, enquanto eu viver. Os teus caminhos são de paz e de amor. Contigo sempre eu quero andar, Senhor. Teu Espírito, Espírito de paz e amor é tudo que eu preciso para viver. Por tua graça alcancei perdão sem merecer. Não sei como posso agradecer. Maravilhoso amor, teu
é tudo que eu preciso pra viver. Por tua graça, alcancei perdão sem merecer. Não sei como posso agradecer tanto amor, maravilhoso amor. Tanto amor, maravilhoso amor. Mano, eu desliguei aquela. Ele resetou aí. Vamos pegar. É prenúncio da mensagem. É essa. Que Deus abençoe o grupo vocal Ágape por ter entoado este maravilhoso louvor. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Neste momento nós vamos receber virtualmente a presença do evangelista, o nosso irmão Rodney Martins, para um bate-papo especial aqui com os nossos internautas, os nossos amigos. Lembrando que esta reunião era para ter sido transmitida no final de semana anterior, mas por motivos técnicos não tivemos a oportunidade. E agora, neste final de semana, estamos recebendo a presença do nosso irmão Rodney, virtualmente, né? Boa noite, irmão Rodney. Boa noite, Valtinho. Boa noite a todos os amigos, internautas conectados no canal Crescer Mais. Eu desejo a todos vocês um feliz sábado. É isso aí, irmão Rodney. Irmão Rodney, alguns dias atrás, nós já estamos na nossa segunda reunião online, né? Nossa segunda reunião virtual. E uma irmã esses dias, irmão Rodney, me fez uma pergunta. Ela comentou assim: irmão, essas reuniões daqui para frente, toda a conferência vai ser assim? Eu não vou mais poder ir, ver meu irmão, abraçar o meu irmão, todas vão ser online? Irmão Rodney, responda essa pergunta. Todas as conferências e congressos serão virtuais agora? Valtinho, nós estamos vivendo num período de grandes mudanças mundiais e que têm afetado a nossa vida. E sem dúvida alguma, essas mudanças, elas também afetam a nossa comunidade, afetam a nossa vida devocional, e não seria diferente se não afetasse a nossa vida como instituição, como igreja. Na verdade, Valtinho, nós estamos vivendo os dias do cumprimento de uma profecia, a profecia de Daniel, capítulo 12, verso 4, que eu gostaria de ler para você e todos os internautas, todos aqueles que nos assistem nesse momento através desse ambiente virtual. Daniel, capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Bem, Valtinho, nós estamos vivendo esse contexto de Daniel 12, verso 4. Até o fim de 2014, até o fim desse ano, o mundo vai contar com 2 bilhões e 700 milhões de internautas. Quanta gente, hein, irmão Rodney? Esse, Valtinho, é um dado da ONU. Imagine, Valtinho, 40% da população mundial é formada por internautas. Então, essa preocupação de nossas reuniões serem virtuais, logicamente que não, mas nós estamos aqui preenchendo uma lacuna, um espaço, um vácuo, que antes não era preenchido pelo povo de Deus. Rodney, então, esse ambiente virtual, sim. Então, existe um objetivo nessas reuniões virtuais, irmão Rodney? O objetivo é salvação de almas, o Crescer Mais. Ele foi fundado com esse propósito, com esse objetivo. Mas, Valtinho, eu agradeço a Deus porque não é só o Crescer Mais que está tentando fazer esse trabalho, ainda que pequeno, mas nós estamos lutando, esse é o nosso desafio. Mas nós podemos citar vários irmãos aqui no Brasil, o canal Tá de Reforma, o site Reforma Brasil, o programa Na Hora é Certa, o site Salvos pela Graça. Existem vários blogs de vários obreiros. O nosso obreiro, Cristiano e Arthur Alvim, ele tem um blog sensacional. O Marcos Peter, da Bahia, tem um blog, Graça e Salvação. Inúmeras igrejas, Valtinho, no Brasil, Arthur Alvim, Vila Matilde, a igreja em Goiânia,
Guanambi, na Bahia, Fortaleza, São Vicente, em São Paulo, são igrejas e nós percebemos essa preocupação da nossa comunidade em utilizar esse ambiente virtual. É lógico que o nosso relacionamento com Deus não pode ser virtual, o nosso relacionamento entre irmãos também não pode, mas nós estamos utilizando esse canal virtual para estabelecer um relacionamento real e vivo com Deus e com os nossos irmãos. Irmão Rodney, e como você analisa o crescimento intelectual e espiritual depois do surgimento dessas novas tecnologias, né? Porque hoje, quando se diz em rede social, são coisas novas, né? Redes sociais, Twitter, Facebook, internet, TVs, HD, Full HD e tantos tipos. Como que o irmão vê o crescimento intelectual e espiritual com o surgimento dessas novas tecnologias? Amigo internauta, Valtinho e amigos que estão ligados aqui no Crescer Mais, é difícil acompanhar a tecnologia, Valtinho. O avanço é assombroso. A cada dia nós estamos desatualizados, defasados tecnologicamente. Alguns são analfabetos tecnológicos, nós não temos nenhum acesso à tecnologia. Algumas pessoas nesse mundo ainda estão não inclusas tecnologicamente falando. Mas veja só, Valtinho, anos atrás, o que era o Google? Há 20 anos atrás, o que era Google? Não sei. Google talvez seria o arroto de uma criança, de um bebê. www talvez seria uma tecla presa no teclado de um computador. Twitter, você já viu o símbolo do Twitter? Qual é o símbolo do Twitter? É um passarinho, né? É um pássaro. E Twitter é uma palavra inglesa, vem de uma origem de uma palavra inglesa que significa gorjear. Twitter no passado era apenas um pássaro, gorjear de um pássaro. Mas hoje, tudo mudou. A internet começou a popularização na década de 90. Eu nasci na década de 70. Então o mundo mudou drasticamente. Em 2003, os internautas somavam 600 milhões de internautas em 2003. Em 2007, esse número saltou para 1 bilhão e 200 milhões de usuários. Rápido, né, o crescimento. A evolução ela é gigantesca. Isso não deixaria de afetar a parte intelectual, a parte espiritual das pessoas no mundo. Foi uma mudança drástica. Agora, falando sobre o impacto intelectual, eu não quero ofender ninguém que faz uso de redes sociais, porque elas são interessantes, elas têm o seu lugar, mas alguém me disse dias atrás que hoje as pessoas não estão pensando mais, elas apenas curtem. Uma curtida sem objetivo seria... Sim, sem um pensamento profundo, sem saber o que estão curtindo, não estão pensando naquilo que estão curtindo. Outro ponto, Valtinho, hoje uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais informação que os grandes filósofos gregos da Grécia. Uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais informação do que Aristóteles, Platão ou Sócrates. Hoje as nossas crianças possuem um banco de dados muito superior ao que os imperadores romanos tinham no século I. Mas as nossas crianças, a geração G, a geração Y ou a geração X, que são nativas tecnologicamente falando, elas possuem informação, mas não conhecimento. Agora, a grande dificuldade hoje é transformar a informação que temos num volume astronômico, espantoso, em conhecimento. Então, veja só, 40% da população mundial faz uso da internet. Mas esse crescimento exponencial, ele não reflete um crescimento intelectual real. É preciso, Valtinho, mais do que uma internet rápida de 100 mega e um ultrabook para fazer de uma pessoa um intelectual, uma pessoa com inteligência ou com desenvolvimento intelectual. Precisamos mais do que uma internet rápida e uma máquina para nos transformar em pessoas intelectuais. Já no campo espiritual, Valtinho, o impacto que eu percebo e que muitos de vocês talvez compartilhem da mesma opinião é que com o crescimento da internet não está havendo na mesma proporção um crescimento espiritual entre os cristãos de modo geral. Entre nós e em várias denominações, nós não percebemos isso. E eu faço uma pergunta a você, Valtinho, e também aos nossos internautas, aos nossos amigos. Por que isso está acontecendo? Quem usa mais a internet? Os cristãos ou Satanás? Eu creio que seja Satanás, né? Tem muito mais influência maléfica, né? Então, Valtinho, é por isso que o crescimento espiritual, ele não cresce na mesma medida do crescimento exponencial dos internautas. Então, aqui fica um desafio para todos nós, para o Crescer Mais
por essas diversas ações que estão sendo tomadas entre nós, entre o nosso corpo de membros, para fazer o uso inteligente da tecnologia, para que possamos fazer o uso correto, o uso que Deus quer que todos nós façamos da internet e desses meios de comunicação. Irmão, hoje, sim. Pode falar. O que eu ia dizer, Valtinho, é que o diabo tem usado a internet para a pornografia, para o secularismo, para o mundanismo, e isso é largamente veiculado na rede mundial de computadores. E por que nós não vamos usar esse veículo para divulgar o evangelho, as boas novas, divulgar a verdade presente, a tríplice mensagem angélica, a verdade eterna, Cristo e sua justiça? Por que não estamos usando esses meios para alcançar o perdido, para alcançar a pessoa que está nos assistindo? Eu mesmo, enquanto nós esperávamos o início da conferência, eu interagi rapidamente com o Paulo, que está na sala aí. Ele disse, olha, é a primeira vez que eu estou acessando Crescer Mais. Ele até perguntou se era uma denominação. E, enfim, vejam, alcançamos uma pessoa que nós não conhecíamos. Eu estou muito feliz porque o Paulo está nos ouvindo, Paulo. E tantas outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Irmão Rodney, o irmão falava de quem usa mais a internet. Eu até quero perguntar a nossa parte técnica, quantos pontos de acesso nós já contabilizamos? E lançando uma pergunta para o irmão, uma pergunta que é bem... surgiu, né, do seu comentário, no uso da tecnologia, nesse paralelo entre intelectualidade e tecnologia, existe algum benefício para o internauta? Porque o irmão comentou sobre os vários problemas da internet. Então, existe algum benefício para a gente, para o internauta que está em busca de um bom material? Valtinho, sua pergunta é excelente e eu tenho certeza que talvez seja a pergunta de muitos que nos assistem nessa noite. A internet é uma fonte muito rica de informação. Mas também é uma fonte muito preocupante de informação negativa, de conteúdo negativo. Talvez o conteúdo negativo supere o conteúdo positivo, mas o conteúdo positivo é uma fonte inesgotável para todos nós. Então nós precisamos saber navegar na internet. Então eu deixo aqui uma dica a você, internauta, a mim também, que sou internauta. Nós não podemos sentar diante de um computador, Valtinho, sem objetivo. Por exemplo, não tenho nada para fazer, eu vou navegar. O que você vai fazer? Não sei, eu vou navegar. Então, esse navegar pode ocorrer um naufrágio na fé. Muitos que vagam pela internet podem estar naufragando na fé. Então, nós precisamos ter cuidado com o tipo de navegação que estamos empreendendo na rede. Outro ponto, Valtinho, que é comprovado cientificamente, uma psicóloga americana fez uma larga pesquisa, Beth Speron, ela fez uma pesquisa numa universidade nos Estados Unidos, e ela comprova psicologicamente que a internet tem afetado o nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, e nós sabemos disso. O próprio celular, antes nós decorávamos, na década de 80, 70, nós tínhamos centenas de telefones na nossa memória. Depois que surgiu o celular e a agenda telefônica, nós terceirizamos a nossa memória para a agenda telefônica do celular. Hoje, na internet, nós estamos terceirizando a nossa memória para o Google. Então, nós estamos com uma memória plástica, uma memória artificial. O nosso cérebro está ficando preguiçoso, porque eu não preciso armazenar nada. É só consultar a informação aqui no celular, no computador, a informação está lá. Então, eu não me preocupo mais em aprofundar o meu conhecimento. Antes, a fonte de conhecimento eram os livros, nós íamos nas bibliotecas e íamos em busca do conhecimento. Hoje, com um clique, eu tenho acesso a toda e qualquer informação. Mas são fontes superficiais, nós não estamos aprofundando os nossos conceitos, nós não estamos desenvolvendo intelectualmente como deveríamos estar desenvolvendo. Isso acontece também na nossa memorização bíblica, Valtinho. Não sei se você já percebeu isso. Estamos com dificuldade de memorizar textos bíblicos, porque eu não preciso memorizar, é só consultar no computador, eu tenho a informação rapidamente. Então, essa luta entre tecnologia e intelectualidade, nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio no uso da tecnologia para crescermos intelectualmente. Irmão Rodney, importante, sim. Uma pergunta que acaba de chegar aqui para a gente, é possível utilizar na igreja essa tecnologia sem comprometer a parte essencial do evangelho?
Eu creio que a internauta aqui quis perguntar se é possível pregar com o computador, com o tablet, com esse material, sem comprometer o conteúdo da mensagem. Eu acredito que sim, Valtinho, só que ele deve ser um auxiliar, não um fator decisivo. No livro Conselhos sobre Escola Sabatina, a serva do Senhor diz que muitos professores não passam de papagaios. É um ponto muito sério, porque talvez eu estou terceirizando também o meu conhecimento espiritual. É certo que nenhum pregador deveria subir no púlpito despreparado ou sem saber o que vai pregar. Muitas pessoas usam de forma errada a passagem que Jesus disse nos evangelhos, em que ele disse que não deveríamos nos preocupar com o que haveríamos de falar diante dos reis, dos tribunais e dos governantes da terra, porque naquele momento o Espírito Santo nos lembraria o que dizer. Mas, Valtinho, essa promessa, ela foi dada numa ocasião especial. Jesus disse que seria numa ocasião em que estivéssemos diante de reis e governantes, não diante de uma congregação. Então nós não podemos correr o risco de subir num púlpito despreparados, ou sem nenhuma profundidade bíblica, nenhum pensamento bíblico, e pensar que o Espírito Santo vai nos arrebatar e vamos falar de algo que eu desconheço. O Espírito Santo só vai lembrar aquilo que eu conheço, aquilo que eu li, aquilo que eu me aprofundei. Ele é o intérprete das Escrituras, porque ele é o autor das Escrituras. Então, nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o uso da tecnologia e permitir com que o Espírito Santo também trabalhe em nossa mente, porque o processo de conversão, Valtinho, ele ocorre na mente. Satanás, ele tem um desejo muito grande em nos influenciar através de nossa mente, porque influenciando a nossa mente, ele vai influenciar as nossas ações e comprometer a nossa salvação. Então, eu creio que é possível usar a tecnologia de forma inteligente, correta e aprovada por Deus. Oh, Deus seja louvado por isso. Irmão Rodney, a tecnologia realmente ela alcança onde talvez uma pregação falada de uma congregação não alcançaria, né? No seu ponto de vista, qual que é a relevância da tecnologia na conclusão na obra de Deus aqui na Terra? Existe algum paralelo? É relevante a tecnologia na conclusão da obra de Deus na Terra? Como que o irmão enxerga, analisa essa questão? Valtinho, há quanto tempo nós estamos esperando a conclusão da obra? Bastante tempo, né, meu irmão? Você especificamente, há quanto tempo você aguarda a conclusão da obra? Eu me lembro que em 1993 eu ouvi meu pai falando assim, pela primeira vez que eu me lembro que Jesus ia voltar dali a alguns dias. E já tem bastante tempo já, né? Eu também há 23 anos eu aguardo a conclusão da obra. Você, internauta, há quanto tempo você está aguardando a conclusão da obra de Deus na Terra? Eu penso que é uma ansiedade muito grande em vários corações e várias esperas, né? Talvez até frustrações ou ansiedade nos dominam por alguns momentos. Mas o que nós precisamos entender é que a tecnologia, ela não vai ser o fator decisivo. Eu creio, Valtinho, que a tecnologia, a internet, os meios de comunicação, eles serão coadjuvantes, auxiliares, assistentes. Eles não terão um papel decisivo na conclusão da obra. A conclusão da obra ela só ocorrerá através do Espírito Santo. Ele que vai concluir a obra de Deus na terra. Agora mesmo, o Espírito Santo está sendo derramado em forma de chuva temporã. Essa chuva começou lá no ano 31 de nossa era. E já por quase 2000 anos, o Espírito Santo está sendo derramado em forma de chuva temporã. Agora nós aguardamos um poder jamais visto. Em breve o Espírito Santo virá em forma de chuva serôdia com um poder que não imaginamos. Mas é um poder necessário para a conclusão da obra. E esse será o objeto decisivo na conclusão da obra. É lógico que a internet, os meios de comunicação, eles serão coadjuvantes e auxiliares nessa conclusão. E Valtinho, se você me permitir, eu quero ler um texto do Espírito Profecia, da Fundamento da Educação Cristã, na página 409, que nos fala exatamente sobre o progresso e o avanço e o desenvolvimento da tecnologia e dos meios de comunicação. Veja só que esse texto foi escrito há quase 180 anos atrás. Nós nem sonhávamos em eletrônica, ou internet, televisão, nada disso. Mas veja o que disse isso, veja o que disse a serva do Senhor. Veja só. Eu vou ler Fundamentos da Educação Cristã, na página 409. A maneira pela qual Deus usa os homens nem sempre é discernida, mas Ele o faz. Deus dotou os homens de talentos e capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada sua grande obra em nosso mundo.
As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Forte, hein, irmão Rodney? Então, veja, Valtinho, muito forte, muito claro, né? Muito explícito essa profecia. Irmão Rodney, agora, nesse exato momento, nós estamos... A última informação que eu estive é de que, pela graça de Deus, já estamos em 110 pontos de acesso e crescendo, né? Qual que é o seu sentimento, a sua sensação com relação ao alcance desse projeto? Valtinho, devemos glorificar a Deus e louvar o nome de Deus, porque nós somos tão pequenos, tão insignificantes, estamos fazendo um trabalho tão pequeno e Deus tem nos abençoado de uma maneira muito grande, Valtinho. Talvez seja foi esse o sentimento na igreja primitiva, uma igreja pobre, uma igreja que lutava com dificuldades. A igreja primitiva era uma igreja que não tinha escritura. Aliás, a única escritura que ela tinha era a Bíblia. Eles não tinham templos, não haviam instituições, eles não tinham canais de televisão. Era um povo humilde, era um povo pobre, mas que Deus o abençoava. Então, quando você me dá essa notícia que nós estamos aqui falando para 110 pontos de acesso, talvez para 400 ou 500 pessoas, isso nos emociona, não é, Valtinho? Com certeza, isso né? É gratificante, é muito gratificante perceber que tantas pessoas estão nos acompanhando e vendo esse encontro virtual, mas nos interagindo espiritualmente, fazendo uso correto da internet. E eu louvo a Deus por isso e por vocês estarem aqui nos ouvindo. Deus seja louvado. Irmão Rodney, uma mensagem para o internauta crescer mais? A minha mensagem, Valtinho, é que vocês continuem, através da graça e do Espírito Santo, crescendo mais. E para crescer mais, nós precisamos de vários elementos. Mas, em síntese, nós precisamos do trio celestial. Sem eles, nós não iremos crescer mais. Nós somos inteiramente dependentes do trio celestial, de Deus, de Jesus Cristo, que está no santuário celestial, do Espírito Santo. Nós somos tão dependentes deles, dos três, do início ao fim do nosso processo de conversão, de salvação. Então a minha mensagem é: procure o trio celestial. Mas onde encontrá-lo? Aqui, Valtinho. Exatamente aqui que nós podemos encontrá-lo, na Bíblia Sagrada. 2 elementos necessários, Valtinho: o estudo da Bíblia e a oração. Um teólogo inglês disse o seguinte, que ele duvida que alguém tenha tornado semelhante a Cristo sem o estudo da Bíblia e sem a oração. Então a minha mensagem a você, internauta, é que dediquemos mais tempo para estudarmos a Bíblia e para orarmos, comungarmos e termos um relacionamento não virtual, Valtinho, mas um relacionamento real com os 3 poderes máximos do universo que estão empenhados em nossa salvação eterna. Irmão Rodney, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas suas palavras e até mais, se Deus quiser. Até mais você, Valtinho, os nossos internautas. Deus os abençoe. Amém. Não sai daí não, voltamos já já. O que é ter uma fé que satisfaz? Que tipo de relacionamento Jesus espera de mim e de você? Qual é a relação entre fé e razão? Qual é a essência da adoração? O evangelista Rodney Martins responde a estas e a outras perguntas na mensagem de hoje. Mas antes, eu gostaria de te convidar a dobrar os nossos joelhos, a elevar os nossos pensamentos a Deus e elevarmos aos céus uma oração. Santo e amado Pai que estás nos céus, como é bom podermos sentir o Teu poder em nossas vidas. Como é melhor ainda sentir a Tua graça em nossas vidas. Neste momento eu gostaria de Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Eu gostaria de Te pedir que venha derramar o Teu Santo e Bom Espírito sobre cada um de nós que vamos ouvir a Tua mensagem neste momento. Trabalhe no meu coração. Trabalhe no coração dos meus irmãos, dos nossos internautas que estão nos acompanhando neste momento. Meu Pai, eu Te agradeço por tudo, principalmente pela Tua graça em minha vida. Amém, Senhor.
Vamos para a mensagem de Deus. Olá, agradeço a oportunidade de ter novamente a sua atenção e compartilhar com você mais uma mensagem da Palavra de Deus. Não se esqueça que Deus age e interage por meio do Espírito Santo. E não podemos correr o risco de estarmos interagindo eletronicamente, mas não interagindo com Deus e com seu Espírito. Nosso objetivo nessa série de estudos é promover um encontro com Deus, um encontro que possa mudar as nossas vidas para sempre. Você aceitará o convite? Obrigado. O tema que desejo propor a você para compartilharmos e para analisarmos juntos é crer é pensar. Quantos de nós estamos decoradas fazem parte de nossa devoção. Vidas vazias que não possuem uma experiência viva com Deus. E os nossos louvores, e os hinos que nós cantamos. Cantamos com a boca, mas e a razão onde está? Deus se queixa de nossa artificialidade e de nossa rotina espiritual. Em Isaías, no capítulo 29, eu peço que você abra a sua Bíblia e vamos juntos analisar as palavras de Deus acerca da nossa vida devocional. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Outras traduções dizem coisa aprendida por rotina. Aqui o Senhor censura drasticamente a nossa artificialidade, a nossa rotina espiritual. Nós temos sido muito mecânicos em nossa adoração. Você já ouviu falar de um termo chamado ladainha? Quando alguém começa a falar demais ou falar coisas sem sentido, normalmente nós dizemos: olha, fulano, você está falando ladainha, pare com essa ladainha. A ladainha é algo que nos incomoda. Mas vamos procurar o verdadeiro sentido de ladainha? Qual é a origem, qual é a etimologia dessa palavra? A palavra ladainha, ela é derivada do latim, significa litania sanctorum. É uma oração da Igreja Católica. É a oração chamada ladainha de todos os santos. É uma invocação ao Deus Trino, é uma intercessão do Deus Trino, de acordo com a Igreja Católica. Mas com o passar dos anos, a ladainha foi sendo marginalizada e vulgarizada, porque era uma oração mecânica. E com o passar do tempo foi incorporada em nossa língua ladainha como coisas sem sentido, frases sem sentido. E muitas orações que eu mesmo já fiz, podem ser consideradas ladainhas. Orações mecânicas, formais, autômatas, sem sentido ou sem reflexão, ou orações feitas de frases prontas e frases que decoramos e repetimos na igreja. Se nós não suportamos alguém falar ladainha, será que Deus suportaria a ladainha de nossa adoração? Hoje o dicionário traz como significado de ladainha oração repetitiva ou invocações sem sentido, falação insistente ou monótona. Por isso que eu estou convidando você a meditar no tema crer é pensar, porque crer e pensar é o oposto de ladainha. Precisamos ter uma fé inteligente, uma fé racional. Agostinho disse: a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe. A fé não é um salto no escuro, fé não é irracional, aceitar a Cristo não é cometer um suicídio intelectual. A fé ocorre na mente de maneira inteligente. Fé não é estar alienado da razão, separado da razão. Precisamos ter uma fé inteligente, uma fé autômana e não autômata. Precisamos ter autonomia em nossa fé. Aceitar a Jesus é ter uma fé inteligente. E por isso o tema crer é pensar. Mas pensar no quê? No que você crê. Você já pensou por que nos vestimos de modo diferente? Você já parou para pensar por que adotamos um regime alimentar diferente? Foi porque o pastor disse que deveria ser assim? Somos vegetarianos por qual motivo? Por que não prestamos o serviço militar?
Por que guardamos o sábado? Por que não aceitamos o novo casamento? Você já pensou em pontos polêmicos como o aborto, como o divórcio? Precisamos ter uma fé inteligente. E eu pergunto a você, você crê no que acredita? Você consegue dar razão de sua fé? Você tem certeza naquilo que você crê? Será que nós seríamos capazes de explicar os princípios? Desejo fazer um pedido a você, amigo telespectador, amigo internauta. Espero que você possa me atender. Eu preciso que você pare nesse instante de pensar. Pare de pensar. Não pense em nada. Procure paralisar a sua atividade cerebral. Deixe de pensar. Você viu que é impossível paralisar os nossos pensamentos? Você conseguiu parar o seu pensamento? Nós não podemos parar de pensar. A própria tentativa já é um pensamento. Empresários pensam enquanto negociam. Crianças pensam enquanto brincam. Os escritores pensam enquanto escrevem. Perceberam a importância dos nossos pensamentos? É necessário cuidar do universo dos pensamentos e das emoções. Nós nos cercamos de inúmeros cuidados. E eu aprendi isso lendo o Dr. Augusto Cury. E ele diz que nós fazemos o seguro do carro, fechamos as portas de nossas casas, ao sairmos colocamos a segurança eletrônica, ativamos o alarme de nossa casa, mas esquecemos de proteger a nossa mente, a nossa psique, controlar os nossos pensamentos. Sentir nada já é um sentimento, já é um pensamento. Nossas emoções são alimentadas por nossos pensamentos. Agora, eu pergunto a vocês, por que devemos cuidar com a qualidade e a quantidade dos nossos pensamentos? Nós temos a tendência de pensar exageradamente. Pensamos sobre coisas do passado, nos ansiamos por coisas do futuro que não estão debaixo de nosso controle e de nossa tutela. Pensar, querido ouvinte, não é uma escolha, mas é o nosso destino. O que precisamos fazer então em referência aos nossos pensamentos? Abra sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, o verso 14. Vejam o que o apóstolo disse acerca dos nossos pensamentos. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Disse Paulo aos Coríntios: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O verso 15 e 16 ainda nos diz: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porém, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Paulo fala do homem natural, um homem que não pensa nas coisas de Deus, ou seja, um homem sem inclinações espirituais, não regenerado, cujo interesse não estão nas coisas de Deus, mas nas coisas desta vida. Tal homem depende da sabedoria humana para resolver todos os seus problemas e conflitos. Tudo isso ocorre pela ausência do Espírito Santo em nossas vidas. Mas Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Quantos aqui possuem a mente de Cristo? Quantos de nós que estamos aqui nesse encontro eletrônico possuímos a mente de Cristo? Eu quero fazer um teste. Se eu perguntar a todos os que estão me assistindo, vocês acreditam em Deus? Eu tenho certeza absoluta que você vai dizer: sim, Rodney, eu creio em Deus. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta. Quantos de nós conhecemos a Deus? Pensar como Cristo é agir como Cristo e viver como Cristo. É conhecer a Cristo. Para ter a mente de Cristo é necessário algo que nós não possuímos. Somos inteiramente dependentes do Espírito Santo, do início ao fim do processo de nossa conversão. Somos totalmente dependentes, de Cristo e do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O processo da conversão ocorre na mente. Paulo nos fala que nós possuímos a mente de Cristo. Fé é relacionamento com Deus. O que nos falta para ter a mente de Cristo? Você pode dizer: pensar como Cristo. Mas essa obra é impossível sem a direção
e a guia do Espírito Santo. Mas é só isso? Não, não é só isso. É tudo isso. Nós podemos sondar a mente de Cristo? Será que podemos compreender os pensamentos de Deus? Isaías capítulo 55, a partir do verso 8, vamos considerar apenas 2 versos. Isaías 55, versos 8 e 9. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vejam, os pensamentos de Deus são inacessíveis a nós. Os caminhos de Deus não são iguais aos nossos caminhos. Não há uma escada pela qual possamos galgar para alcançar Deus. Não há nenhuma ponte para a qual podemos atravessar esse grande abismo entre a nossa mente e a mente de Deus. Se Deus permanecesse calado, nada saberíamos sobre ele. Mas o profeta não para por aqui. Ele diz a partir do verso 10: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, o verso 11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Temos como alcançar a mente de Deus? Temos maneiras de entender os pensamentos de Deus? Através da palavra de Deus. Unicamente quando estudamos a Bíblia, nós alcançamos os pensamentos de Deus. Temos acesso à mente de Deus. Ler a Bíblia é ler os pensamentos de Deus para as nossas vidas. Alguém disse que uma igreja surda é uma igreja morta. E como manter a minha mente firme em Deus? Eu quero ler o livro Grande Conflito, na página 94, um texto e um conselho importante para todos nós em relação à Bíblia. O estudo da Bíblia enobrece a todo pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo o pode fazer. Dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortaleza. Aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O esquadrinhar fervoroso e reverente das Escrituras, pondo o espírito do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao mundo homens de intelecto mais forte e mais ativo, bem como princípios mais nobres do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que proporciona a filosofia humana. A exposição das tuas palavras dá luz, diz o salmista, dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130, o Grande Conflito, página 94. Eu quero fazer uma pergunta a você, amigo. Nós temos estudado a Bíblia. Você tem dedicado tempo para compreender a mente de Deus através da Escritura Sagrada? Eu quero que você preste atenção nesse texto que vamos ler e que vai ser projetado na tela. Quando a palavra escrita de Deus foi dada por intermédio dos profetas hebreus, Satanás estudou com diligência a mensagem sobre o Messias. Ele sublinhou cuidadosamente as palavras que esboçavam com inconfundível clareza a obra de Cristo entre os homens como um sofredor sacrifício e como um rei conquistador. Nos rolos dos pergaminhos das Escrituras do Antigo que aquele que deveria aparecer como um cordeiro foi levado ao matadouro. Essas profecias levaram Satanás a temer e tremer, mas ele não renunciou ao seu propósito de frustrar, se possível, as misericordiosas providências de Jeová para a redenção da raça perdida. Ele determinou cegar os olhos do povo tanto quanto fosse possível para o real significado das profecias messiânicas, a fim de preparar o caminho para a rejeição de Cristo em sua segunda vinda. Profetas e Reis, página 687. Você percebeu esse texto?
Você percebeu o sentido dessas palavras? Contra quem estamos lutando? Contra um demônio que conhece a Bíblia melhor do que nós. O diabo pode citar as Escrituras quando lhe convém. Esta é uma frase de William Shakespeare. Grande Conflito, página 519. Outro texto muito importante. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. O Grande Conflito, página 519. Querido amigo, crer é pensar. René Descartes, um filósofo, matemático e físico francês, ele registrou na história a célebre frase: penso, logo existo. Se pensarmos, necessariamente existimos. Se não pensarmos, não existimos. Essa máxima abrange também a nossa esfera religiosa. Por que não estamos existindo espiritualmente? Sabem por quê? Porque estamos ficando desleixados em relação à nossa experiência devocional. Estamos perdendo tempo naquilo que não nos levará para a eternidade. Estamos nos aproximando do Senhor apenas com os lábios, e não com a nossa mente, não com o nosso intelecto e não com o nosso coração. O teólogo anglicano chamado John Stott, ele fala em seu livro Cristianismo Equilibrado de um culto necessário, o culto do colarinho. É isso mesmo, John Stott fala do culto do colarinho, mas ele fala o culto do colarinho para cima. Muitas denominações prestam o culto do colarinho para baixo. Elas dançam, elas pulam, elas se emocionam, mas e a razão? É tocada? Em Romanos capítulo 12, Paulo fala desse culto, o culto mencionado pelo teólogo John Stott, o culto racional. Romanos 12, Deus nos faz um convite. Deus faz um convite àquela classe de Isaías 29:13. E o convite que Deus faz a mim e a você é o seguinte: rogo-vos. Preste atenção nas palavras de Paulo. Ele está rogando, ele está pedindo, ele está implorando. Ele está rogando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E sabe o que está prejudicando o nosso culto racional? O verso 2 nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Crer é pensar. Não esqueça disso. Eu quero encerrar lendo Isaías 26, versos 3 e 4. Aqui nós temos uma receita infalível para termos a mente voltada para o Senhor. E aqui também Isaías nos fala dos benefícios que todos nós alcançaremos se dedicarmos mais tempo ao estudo da Bíblia, à oração. Isaías 26, versos 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vejam só, pensamentos e fé precisam estar intimamente ligados. Precisamos estar com a nossa mente firme em Deus e confiarmos em Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Chegamos ao final do nosso primeiro encontro da série Crer é Pensar. Gostaríamos de agradecer a Deus e ao evangelista Rodney Martins pela mensagem muito importante que trouxe a cada um de nós aqui. Eu gostaria de lembrar a você que você não pode perder o encontro de amanhã. Amanhã nós vamos estar reunidos aqui virtualmente às 16h30, às 4h30 da tarde. Nós vamos nos fazer presentes aqui para a segunda reunião, o segundo encontro do projeto dessa série Crer é Pensar. E eu gostaria aqui de agradecer a todos os acessos que tivemos. Nós tivemos mais de 115 pontos de acessos espalhados aí por todo este planeta Terra, né, por todo o mundo.
E eu gostaria de agradecer aqui aos nossos irmãos que estão nos assistindo lá na Romênia, né? Um grande abraço aos nossos amigos nos acompanhando na Romênia e também na Rússia, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês também não podem perder. E temos um desafio para você. Amanhã queremos que você retorne, queremos o seu acesso e queremos que você traga mais uma pessoa para assistir a série de conferências Crer é Pensar com o missionário Rodney Martins. Amanhã, às 4:30 da tarde, nós vamos ter mais música e mais mensagem de Deus para você. Eu quero te convidar para que você eleve os seus pensamentos a Deus, dobre os seus joelhos na presença do Todo-Poderoso e vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Amigo Jesus, dobramos os nossos joelhos mais uma vez, levamos os nossos pensamentos a Ti, para Te agradecer pela máquina maravilhosa que Tu criaste em nossas vidas. Deus, muito obrigado pelo meu coração, pelo nosso coração, pelos nossos membros, muito obrigado pela nossa mente, muito obrigado pelo nosso intelecto, mais obrigado ainda pela nossa inteligência, pela nossa razão. Meu Deus, eu gostaria de Te pedir que continue batizando-nos com o Teu Espírito, continue colocando fogo no nosso coração, para que venhamos a entender o que Tu queres para as nossas vidas. Meu Deus, eu quero pedir uma bênção especial em favor dos meus irmãos, dos internautas, aonde eles estiverem, quer seja no Brasil, quer fora do Brasil, aonde eles estiverem, que possam ser abraçados por Ti, pela Tua palavra. Deus, não nos abandone. Esteja conosco no encontro amanhã. Tudo isso eu Te peço e mais uma vez eu Te agradeço pela Tua graça em minha vida. Amém, meu Pai. Um grande abraço a todos. Espírito de paz e amor, é tudo que eu preciso pra viver. Por Tua graça, alcancei perdão sem merecer. Não sei como posso agradecer. Maravilhoso amor. Sempre ao Teu lado eu quero estar, Senhor. Todos os dias, enquanto eu viver, os Teus caminhos são de paz e de amor. Contigo sempre eu quero andar, Senhor. Teu Espírito, Espírito de paz e amor, é tudo que eu preciso pra viver. Por Tua graça,